Paz e amor. Vamos continuar os nossos estudos. Só que agora nós vamos falar um pouco de noções sobre anatomia, né? Nós vamos falar sobre todos, pode-se dizer tudo que se refere ao nosso corpo, de uma maneira bem simples, viu, gente? Nada detalhado e dando eu mostrarei as figuras, as gravuras, e também não impede de vocês também arrumar um livro no tempo que vocês estudaram a respeito do nosso corpo, dos órgãos. Então, anatomia, noções. Nos termos em que está posta toda a estrutura desse tratamento cromoterápico, veremos com toda simplicidade a imensa falta que fará o conhecimento da parte anatômica do corpo físico, a começar principalmente pela localização topográfica de cada órgão. Esta é a razão desse capítulo, com informações colocadas de uma maneira singela e despretensiosa. O objetivo é, evidentemente, ajudar aqueles companheiros que pouco ou nada sabem. Há quem não fez um ginásio, uma escola, não teve somente a parte principal, né, fundamental que eles falam, e apenas aquela parte, né, que a pessoa foi alfabetizada, depois passa. Às vezes até nisso tem pessoas que abandonaram o estudo, deixaram de lado. Então é difícil, por isso que é difícil, gente, você explicar também, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Naturalmente, cada um dos praticantes da cromoterapia sentirá sua própria necessidade de estudo, à medida em que se adentrar na problemática da terapia. Conjunto de órgãos. Então vou mostrar, fazer o possível para mostrar aí esse nosso corpo. Vamos ver. Ó, vou parar. Espero que esteja dando. Mesmo que esteja contrário, dá pra gente perceber o que é, né? Vocês estão vendo a laringe, está escrito laringe. Estão vendo o coração ali? Ele está ponteado só, em forma quase de um meio círculo, assim. Um círculo, como se fosse mais comprido do que circular. Bom, tem outros lugares ali que estão pontilhados também. Vejam bem o nosso estômago, os dois, ó, os intestinos, gente. Tá escrito o delgado, o grosso. Olha o pâncreas, né? Vejam bem aqui o pâncreas. Olha a posição dele, porque tem gente que eu já conversei com gente diabética que ela não sabe simplesmente o que era, o que não era, onde estava. Ó, e o baço, o fígado, está bem aí posicionado, gente. Aí vocês fazem uma ideia, realmente, porque não dá para apresentar melhor. Gostaria que fosse com letras bem grandes, bem fácil, bem acessível a todos. Mas deu para vocês fazerem, pelo menos vocês olhem, e que tem aqui dentro de nós, dentro do nosso organismo, que a gente deve tratar, cuidar, e com todo o amor possível. Como tudo na vida, uns ficarão limitados a essas pequenas informações, outras procurarão acrescentá-las, complementando-as, e outros ainda acabarão por procurar o estudo da fisiologia ou da patologia muito além do que podemos oferecer. Então está dizendo que tem pessoas realmente
que não vai ficar só estudando sobre essa anatomia. Outros entram na biologia, nas ciências, em outras partes, que poderão dar, quanto mais ele souber, tem pessoas que falam, não vou ficar só nisso, eu vou completar. Então aí, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque vai ajudar bastante. O nosso objetivo, gente, o René disse, é apenas de não deixar em branco esta importantíssima parte do conhecimento. Temos certeza plena de que esses esclarecimentos sobre a posição em algumas funções principais, do organismo humano, vão servir sobremodo àqueles que desejarem usar a cromoterapia como um manancial de ajuda e socorro. Mais simples do que isso, impossível, gente. Quer dizer que o suficiente para aplicar a cromoterapia já está. Já mostrei o corpinho que tem, onde está o fígado, onde está o pâncreas, para todo mundo ver, que fazem uma confusão danada, né? No baço. Nossa, tem gente que o baço, eles acham que o fígado é do lado de cá, e assim por diante. Então é bom, porque vocês vão ter certeza onde que vocês vão aplicar, né? Não vão fazer nenhuma bobagem. Bom, o sistema nervoso, gente. O sistema nervoso é dividido em duas partes. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, conforme mostrei outro dia atrás. O sistema nervoso central é dividido em duas partes, então, central e periférico. E naquele dia eu mostrei o central, o periférico e o autônomo. O sistema nervoso central é cercado e protegido por ossos e constituído pelo encéfalo, situado no interior do crânio, e pela medula espinhal, contido no canal da coluna vertebral. A segunda divisão, identificada como sistema nervoso periférico, constitui-se de estruturas semelhantes a cordas, denominados nervos, que partem do cérebro e da medula espinal. Esses nervos apresentam-se aos pares. Um nervo de cada par dirige-se para um lado do corpo, enquanto que o outro direciona-se para o lado oposto. Os nervos que emergem do encéfalo são denominados nervos cranianos e os saídos da medula espinhal são chamados nervos espinhais. Em termos esquemáticos, podemos ver o sistema nervoso assim dividido. Vou só falar quadro sinótico. Sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal. O encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. E o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. E o periférico, nervos e terminações nervosas. Esta é uma divisão que obedece a critério de localização. Existe uma outra que focaliza o sistema nervoso em termos de funcionamento. Nessa abordagem encontramos o sistema nervoso, cérebro espinhal, ou vida de relação, ou vago simpático, ou autônomo. O sistema nervoso da vida de relação é aquele que relaciona o organismo com o meio externo. O sistema nervoso autônomo tem por função ajustar certas atividades do organismo a fim de manter o equilíbrio do meio interno. O termo autônomo pode dar a impressão de que essa parte do sistema nervoso funciona de maneira independente, o que não é verdade. As funções do sistema nervoso autônomo sofrem constantemente as ações do sistema nervoso da vida de relação.
O sistema nervoso da vida de relação abrange uma parte do sistema nervoso central e outra parte do sistema nervoso periférico, enquanto o sistema nervoso autônomo tem expressão anatômica somente no sistema nervoso periférico. Então, por aqui, vou voltar a falar sobre isso, né? Porque é lógico que, para aqueles que já estudaram há muito tempo, que viram na época dos seus estudos, e depois outra, né? Naquela época, o estudante lia, depois passava, depois não via mais, e a gente acaba esquecendo mesmo. E é bom a gente saber direitinho a respeito desses três sistemas, gente. Saber direitinho a função de cada um, onde estão, como é que é feito, o que ocasiona, o que faz. Por quê? Na hora da aplicação, você está direitinho sabendo o posicionamento, onde está, por que é feita essa aplicação, tudo isso, o que facilita, né, muito para nós. Depois, na outra ocasião, nós falaremos sobre o cérebro, né, sobre a medula espinhal, sobre os nervos cranianos. Tem uma série de coisinhas que a gente tem que falar e de uma maneira bem simples, gente. Muito simples, sem palavras difíceis, sem desenhos difíceis que a gente olha que não sabe onde que está o que ele falou, né? O que é mesmo. E de uma maneira fácil, que ele põe aqui para nós, que ele mostra, né? E a gente vai tendo uma ideia, né? Daquilo que a gente tem que aprender. Porque eu vou falar para vocês, não há necessidade de decorar nada. Apenas está dando esses pontos de vista aqui, de anatomia, para que a gente que já estudou há muito tempo, ou mesmo aquele nosso irmãozinho que nunca estudou, ele já tenha conhecimento. Ah, então é esse que é o sistema nervoso central. Nossa, eu pensei que não era em outro lugar, e assim por diante. Nossa, o baço é desse lado então, eu pensei que era do outro. E não é mentira, gente. Há pessoas que estão fora mesmo, completamente. Porque muitos não tiveram a oportunidade que nós tivemos, para falar a verdade, né? Trabalhando desde cedo, até envelhecer, com qual tempo que essa pessoa poderia ter. Então, vendo aqui, falando, mostrando, vai ajudar muito na hora que ele for fazer a mentalização dos órgãos, principalmente, né? Isso vai ser muito importante. E volto a falar que não há necessidade de, nossa, deixa eu decorar a parte lá deixa eu decorar essa parte aqui do cérebro, do cerebelo, olha onde que fica. Não fique afobado, não fique nervoso e é apenas para que vocês localizem melhor esses órgãos, seus lugares devidos, na hora que for fazer o tratamento, seja ele mental ou com lâmpadas. Vai necessitar para os dois tipos. Então, até uma próxima, onde continuaremos a falar sobre esses, que nós vamos falar de todo o corpo, viu, gente? De todas as partes, porque há necessidade dessas informações, que não haverá necessidade de ficar fazendo apontamento, decorando, não há. É somente para informação.